Quando eu era mais jovem, estava animado para ir embora, mas agora, tudo o que quero é voltar para casa. E sim, então, eu me estiquei e agora estou pronto para voltar para casa e estar em casa. Jason Momoa construiu um império a partir de mitos, uma mansão de Language Not Registered for Generation. Milhões de dólares esculpida nas colinas da Califórnia. Contratos de filmes que valiam o dobro disso e a imagem de um homem que parecia intocável. Mas, em Language Not Registered for Generation, a ilusão se quebrou. Os vizinhos começaram a sussurrar que Momoa não estava mais morando em sua mansão. Ele havia se mudado para uma luxuosa van Sprinter estacionada do lado de fora. Uma van com chuveiro-cozinha e suporte para pranchas de surf. Parecia um lugar de espírito livre, mas pessoas próximas diziam que era algo completamente diferente. Exílio por escolha própria. Então, conforme documentos judiciais vieram à tona e anotações de terapias particulares vazaram, um quadro mais sombrio emergiu. Por trás dos músculos e pôsteres de filmes havia um homem se desmoronando assombrado pela mesma força que o tornou famoso. Investigadores e empreiteiros finalmente entraram em sua mansão. O que encontraram lá? Quartos abandonados, relíquias estranhas, cheques de caridade não descontados e mensagens escritas nas paredes contavam uma história completamente diferente das manchetes. Jason Momoa, o Aquaman de Hollywood, havia transformado sua própria casa em um monumento de culpa e confusão. Não se trata de superstição ou escândalo. Trata-se do que acontece quando o papel que você interpreta começa a viver dentro de você. Quando um homem se torna um mito e então percebe que não pode controlar o que esse mito faz com ele. Esta é a história perturbadora do que encontraram na mansão de Jason Momoa e por que ele nunca mais voltou. Jason Momoa nasceu em agosto de Language Not Registered for Generation, muito antes de o mundo conhecer seu nome. Mas mesmo naquela época, sua vida já estava dividida em duas. Seu pai Joseph era um pintor havaiano que cresceu cercado pela maresia, telhados enferrujados e o som das ondas quebrando na costa. Sua mãe Con era uma fotógrafa de uma cidadezinha tranquila, de Iowa, onde os invernos eram longos demais e todos os rostos pareciam familiares. Eles se apaixonaram através de dois mundos que nunca se encontraram de verdade. Quando Jason tinha apenas 6 meses de idade, eles se separaram. Seu pai voltou para o Havaí. Sua mãe ficou em Iowa, levando seu filho recém-nascido a milhares de quilômetros do oceano que seu sangue ainda lembrava. Essa ruptura entre a ilha e o continente, entre pertencimento e deslocamento, o moldaria para o resto da vida. Crescendo em Norwalk, Iowa, Jason se destacou imediatamente. Sua pele mais escura e traços típicos da ilha o tornaram alvo. As crianças não apenas o provocavam, elas o faziam se sentir um estranho em sua própria sala de aula. Ele era um dos raríssimos alunos não brancos em uma escola com centenas de estudantes. Zombavam de seu cabelo comprido, de suas sandálias, de sua voz baixa. Empurravam-no contra os armários. Tentou se enturmar, jogando futebol e andando de skate, mas nunca deu certo. Durante os verões, viajava para o Havaí, para visitar o pai, na esperança de encontrar a parte de si que sentia que lhe faltava. Mas ao chegar lá, as coisas também não pareciam certas. Os moradores o chamavam de Hai, uma palavra para forasteiro. Mesmo entre seu próprio povo, era tratado como se não pertencesse àquele lugar. Iowa dizia que ele era havaiano demais. O Havaí dizia que ele não era havaiano o suficiente. Esse tipo de confusão endurece uma pessoa. Cria uma necessidade de provar algo, de mostrar a todos que a dor valeu a pena. No ensino médio, ele aprendeu a usar o humor e a confiança como escudo. Formou-se com apenas Language Not Registered for Generation anos, o mais jovem da turma. Mas, por trás desse sucesso precoce, havia uma fome crescente, uma necessidade de escapar e de ser visto. Ele falava frequentemente sobre o oceano, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Ele queria estudar biologia marinha.
A ideia de viver debaixo d'água, cercado pelo silêncio, pela pressão e pela profundidade, parecia-lhe natural. Anos mais tarde, esse sonho se tornaria uma estranha profecia. Mas naquela época, era apenas um garoto do meio oeste, tentando imaginar um mundo onde finalmente pudesse respirar. Quando Jason Momoa deixou Iowa aos Language Not Registered for Generation anos, levava consigo duas coisas: uma mala cheia de camisas usadas e uma saudade do oceano que o acompanhava desde a infância. Matriculou-se na Universidade do Havaí para estudar biologia marinha, convicto de que passaria a vida estudando recifes de coral em vez de câmeras. Mas a vida tem dessas coisas de mudar os planos quando menos se espera. Certa tarde, em Language Not Registered for Generation, Jason trabalhava meio período em uma loja de surf quando uma estilista entrou. Ela reparou na altura dele, no jeito como se portava na presença imponente e silenciosa. Em poucos minutos, ela o convidou para um teste de modelo. Ele riu, achando que era brincadeira, mas a curiosidade falou mais alto. Meses depois, aquele encontro o levou para um mundo completamente diferente. Luzes brilhantes, passarelas de grife e câmeras apontadas para o seu rosto. Language Not Registered for Generation, Jason Momoa foi eleito o modelo do ano do Havaí e desfilou para a Louis Vuitton. Mas a verdade, como ele admitiu mais tarde, era que grande parte de sua história inicial era inventada. Ele mentiu na audição, alegando já ter modelado para grandes marcas. Estava desesperado para ser notado, e naquele momento percebeu que a confiança poderia ser mais poderosa do que credenciais. Funcionou. Mas também deu início a um padrão que o acompanharia por anos, interpretando papéis antes de estar pronto para vivê-los. Naquele mesmo ano, ele ouviu um anúncio de rádio sobre audições abertas para Baywatch Hawaii. Mais de Language Not Registered for Generation pessoas apareceram. Jason esperou na fila por Language Not Registered for Generation Horace, suando exausto e totalmente inexperiente. Quando finalmente se apresentou para a equipe de seleção, ele não tinha currículo, apenas uma história sobre ser modelo e o tipo de carisma que não se aprende. Ele conseguiu o papel. Quase da noite para o dia, o garoto da cidade pequena se tornou um salva-vidas da televisão, visto em dezenas de países. Ele era jovem atlético, tinha uma aparência exótica, tudo o que os produtores queriam. Mas por dentro, ele odiava tudo aquilo. Não se orgulhava da fama. Sentia vergonha dela. As pessoas o tratavam como um cartaz ambulante, não como um ator. Toda vez que se apresentava, alguém mencionava Baywatch, e a cada vez que isso acontecia, ele se sentia menor. Quando a série terminou, em Language Not Registered for Generation, a fama acabou junto. Nenhum agente ligava, nenhum novo papel aparecia. Ele tentou trabalhar em restaurantes, fazer bicos, qualquer coisa, para pagar o aluguel. Chegou até a estrelar uma sequência feita para a TV Baywatch Casamento Havaiano, na esperança de que isso o trouxesse de volta aos holofotes. Mas foi um fracasso tão retumbante que os críticos o consideraram um dos piores revivals de todos os tempos. Aos Language Not Registered for Generation anos, o modelo do ano no Havaí havia desaparecido. O ex-funcionário de loja de surf, que virou estrela de TV, estava agora falido e ignorado, e percebendo silenciosamente que o sucesso construído sobre a imagem nunca dura. Quando a última reprise de Baywatch saiu do ar, o telefone de Jason Momoa parou de tocar. Ele tinha Language Not Registered for Generation anos, morava em Los Angeles, sem renda fixa e sem perspectivas claras para o futuro. O mesmo programa, que antes lhe abrira todas as portas, agora as mantinha fechadas. Os diretores de elenco o viam apenas como um rostinho bonito, não como um ator sério. Por anos, esse único trabalho o definiu, e não de uma forma positiva. Ele tentou manter o otimismo, mas o trabalho desapareceu rapidamente. Trabalhou como garçom no Colorado, dormiu no sofá de amigos e viu suas economias sumirem. Às vezes, passava por outdoors com suas antigas cenas de Baywatch, se perguntando se a fama sempre desaparecia tão depressa. Para pagar o aluguel, aceitou trabalhos na construção civil e até trabalhou como segurança em boates. O sonho de Hollywood havia se transformado em uma série de contas atrasadas. Em Language Not Registered for Generation L, estava quase desistindo. Pensou em voltar para a faculdade para terminar sua graduação em Biologia da Vida Selvagem. Mas então, surgiu uma pequena oportunidade, um papel em um drama televisivo de curta duração chamado North Shore. Não era glamouroso, mas era alguma coisa.
Durante a produção, ele finalmente conseguiu receber um salário fixo. E por um breve momento, pareceu que a maré havia virado. Mas North Shore estava fadada ao fracasso antes mesmo de começar. Cada episódio custou milhões para produzir. Mas a audiência foi péssima. Depois de apenas uma temporada, a emissora cancelou a série. Jason ficou desempregado novamente. Foi aí que as coisas começaram a piorar. Sua hipoteca em Topanga Canyon ficou atrasada. Seu carro foi retomado. Ele começou a vender seus pertences pessoais só para comprar comida. Sua mãe lhe enviava dinheiro quando podia, mas não era o suficiente. Amigos disseram depois que ele estava se escondendo do mundo, passando dias caminhando sozinho pelo canyon, recusando-se a atender o telefone. Em Language Not Registered for Generation, enquanto surfava na costa de Maui, Jason quase se afogou. Sua cordinha de segurança se rompeu, deixando-o à deriva a quase 1,5 km da praia. Quando conseguiu voltar, tremia incontrolavelmente, mal conseguindo ficar em pé. Aquele momento o marcou profundamente. Mais tarde, ele disse que sentiu como se tivesse recebido uma mensagem, um lembrete de que não importa o quanto tentasse controlar sua vida, o oceano sempre o humilharia. Depois disso, ele começou a mudar. Parou de beber por um tempo, começou a meditar e se dedicou a treinos diários intensos, uma transformação física que se tornaria parte de sua identidade. Ele seguia o sistema AR, Language Not Registered for Generation, treinando 7 séries de 7 repetições com apenas 7 segundos de descanso. Ele forçava seu corpo até o limite e continuava. A disciplina era impressionante, mas por baixo dela havia desespero. Ele não estava treinando para um papel. Ele lutava para sentir que tinha controle sobre algo novamente. Pela primeira vez, a energia que antes o tornava charmoso começou a se transformar em algo mais sombrio. Obsessão. Em Language Not Registered for Generation. Jason Momoa tinha Language Not Registered for Generation anos e estava quase esquecido por Hollywood. Mas naquele mesmo ano, ele recebeu uma ligação que mudaria tudo silenciosamente. Os produtores de Stargate Atlantis queriam que ele fizesse um teste para um novo personagem Ronan Dex, um guerreiro silencioso e taciturno de outro mundo. Não era um papel de protagonista, mas era uma chance de recomeçar. Jason apareceu para o teste com longos dreadlocks, braços musculosos e um olhar que denunciava que ele já havia passado por poucas e boas. Ele não tinha treinamento formal em artes marciais, mas falava como alguém que poderia ter sobrevivido a uma guerra. Os produtores gostaram dele instantaneamente. Em poucas semanas, ele estava no set, vestido de couro e carregando uma enorme arma de raio, pronto para interpretar um lutador que mal falava. Ele queria que o papel parecesse real, não como atuação, mas como algo vivido. Para se preparar, treinou diariamente com o coordenador de dublês, James Bamford, aprendendo esgrima, luta agarrada e combate corpo a corpo. Machucou as costelas tão feio que mal conseguia respirar. Mas nunca reclamou. Não queria ser substituído por um dublê. Queria que o público acreditasse em cada golpe. Essa dedicação começou a incomodar as pessoas no set. Membros da equipe sussurravam que Jason não sabia quando parar. Durante uma cena de luta, ele caiu no chão com tanta força que a produção teve que parar para exames médicos. Mais tarde, em um episódio brutal chamado Satada, ele atuou mesmo, estando exausto, e desmaiou no final do dia. A equipe achou que ele estava atuando, até perceberem que não. Os paramédicos foram chamados, e as filmagens foram interrompidas por 2 dias. A partir desse momento, Jason Momoa ganhou uma reputação. Ele não era apenas intenso, era perigoso, na medida em que se entregava completamente a uma cena. O colega de elenco, Joe Flanagan, certa vez o chamou de brilhantemente desequilibrado, um elogio que não lhe pareceu totalmente confortável. Mas essa intensidade vinha acompanhada de atritos. Jason tinha ideias firmes sobre a personalidade de Ronan. Ele argumentava que o personagem, um sobrevivente que passou anos sozinho, não falaria muito. Os roteiristas discordavam, eles queriam diálogos. Jason se recusava a ler falas que pareciam fora de contexto. A tensão aumentou tanto que ele ameaçou abandonar a série. Por fim, os produtores cederam. Offset, por sua vez, vivia de forma tão desregrada quanto antes.
Era conhecido por suas noitadas bebedeiras e por chegar cedo às gravações, quase sem dormir. Em certo momento, outro membro do elenco o confrontou publicamente por seu comportamento, o que levou a uma briga que a equipe teve que separar. Os custos de produção aumentaram devido aos seus atrasos, mas a série precisava muito dele para deixá-lo ir embora. Mesmo assim, em meio a todo o caos, Stargate Atlantis se tornou um ponto de virada. Pela primeira vez, Jason Momoa não era visto como um modelo ou um surfista. Ele era visto como um lutador. A selvageria, que antes o tornava um forasteiro, agora era sua marca registrada. Mas mesmo com a carreira renascendo, algo mais profundo estava mudando. A mesma raiva e dor que impulsionavam suas performances começavam a consumi-lo na vida real. Em Language Not Registered for Generation, Jason Momoa havia construído uma reputação em pequenos círculos forte, imprevisível e impossível de ignorar. Mas, para o resto do mundo, ele ainda era desconhecido. Não tinha dinheiro nenhum a gente disposto a lutar por ele. E perto dos Language Not Registered for Generation anos, ele havia até voltado a morar na casa da mãe em Iowa. Ele dormia em uma cama de solteiro, cercado por pôsteres da infância, se perguntando se seus melhores anos já haviam passado. Então surgiu um teste que reescreveria sua história. Era para um papel misterioso em uma futura série da HBO, chamada Game of Thrones. O personagem Drogo mal falava, mas comandava exércitos inteiros. O roteiro da audição tinha apenas algumas falas, cenas brutais e sem palavras escritas em uma língua fictícia. Jason decidiu arriscar. Em vez de recitar as falas, ele executou um haka tradicional de Maui, uma dança de guerra visceral e visceral, que fez a sala vibrar. Os diretores de elenco ficaram paralisados. Nunca tinham visto nada igual. Quando ele terminou, houve silêncio, seguido de aplausos. Em poucos dias, o papel era dele. No set, Jason demonstrava a mesma energia. Sua versão de Drogo era primitiva e aterrorizante. Um homem forjado na força e no silêncio. Ele se recusava a usar dublês e insistia em fazer suas próprias cenas de ação, até mesmo as mais violentas. Em um momento improvisado, seu golpe foi longe demais e quebrou o braço de um dublê. Em outra ocasião, durante uma cena com espadas, ele rompeu os ligamentos da mão, mas continuou filmando. Seus diretores admiraram a dedicação. Outros a consideraram imprudente. Fora das telas, a intensidade não parava. Na Comic-Con de Language Not Registered for Generation, durante um painel de imprensa, Jason fez uma piada que o assombraria por anos. Quando perguntado sobre o que gostava em Game of Thrones, ele riu e disse: "Eu posso estuprar mulheres lindas." A plateia riu sem graça, mas seus colegas de elenco pareceram visivelmente desconfortáveis. O comentário quase não foi noticiado na época, até ressurgir em Language Not Registered for Generation, durante o movimento #MeToo. Da noite para o dia, ele passou de herói a vilão online. Jason pediu desculpas publicamente, dizendo estar profundamente envergonhado e que o comentário refletia uma tentativa impensada de humor de um homem que ainda estava aprendendo sobre o impacto de suas palavras. Mas, em particular, ele entrou em espiral descendente. Logo depois, começou a fazer terapia, percebendo o quão tênue havia se tornado a linha entre atuação e identidade. Interpretar Drogo o havia mudado, não apenas profissionalmente, mas também emocionalmente. A raiva, a dominância. O controle, ele levou tudo isso para casa. Quando Drogo morreu em cena, Jason desabou no set. Ele chorou por horas após filmar sua cena final, dizendo que se sentia como se estivesse enterrando uma versão de si mesmo. O mundo viu um guerreiro, ele viu um homem se desmoronando. E, no entanto, quando Game of Thrones estreou, ele se tornou uma sensação da noite para o dia. O mesmo rosto que antes era ignorado, agora estampava capas de revistas e entrevistas em programas de entrevistas noturnos. Mas, com o retorno da fama, o mesmo problema também voltou. Todos viam a lenda. Ninguém via o homem. Quando Game of Thrones se tornou um fenômeno global, Jason Momoa finalmente conquistou o que havia buscado. Por uma década, reconhecimento, status
um senso de pertencimento. Mas por trás das sessões, de fotos e dos tapetes vermelhos, ele mal conseguia se manter à tona. Mais tarde, admitiu que após a morte de seu personagem, ficou quase 2 anos sem trabalho. Os agentes de elenco não sabiam o que fazer com ele. Ele era grande demais, específico demais, preso demais a um único papel. A mesma atuação que o tornou famoso também o aprisionou. Durante esse período, ele ficou completamente falido novamente. Tinha uma esposa, Lisa Bonet, e 2 filhos pequenos para sustentar, mas nenhuma renda fixa. A família vivia modestamente em Los Angeles, e quando as contas começaram a se acumular, Jason começou a aceitar qualquer trabalho que aparecesse. Ele pedia dinheiro emprestado, a mãe estourava o limite dos cartões de crédito e, em certo momento, admitiu que estava passando fome. O mundo via o rosto imponente de Khal Drogo. Mas o verdadeiro Jason Momoa dirigia pela Califórnia em uma van velha dormindo na estrada entre as audições. Ele descrevia isso como viver em contato com a natureza, mas a verdade era mais simples. Ele não tinha dinheiro para mais nada. Comia macarrão instantâneo, tomava banho em praias públicas e tentava manter o ânimo pelos filhos. Quando finalmente conseguiu o papel em Conan, o bárbaro, em Language Not Registered for Generation, viu ali sua chance de escapar da luta. Treinou mais do que nunca, ganhando Language Not Registered for Generation quilos de massa muscular em Language Not Registered for Generation semanas, e levando seu corpo ao limite. Ele mesmo fazia suas cenas de ação, muitas vezes sangrando, durante as filmagens recusando dublês, mesmo quando os produtores insistiam. Mas, quando o filme estreou, foi um fracasso retumbante. Os críticos o consideraram vazio, e o público não compareceu. Anos depois, Jason descreveu aquilo como um grande fracasso. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. Ele tinha se dedicado completamente seu tempo, seu dinheiro, sua saúde. E mesmo assim, não foi o suficiente. Para um homem que passou a vida tentando provar seu valor, aquilo foi insuportável. Depois do programa do Conan, Jason se afastou de Hollywood. Passou mais tempo com os filhos e começou a escrever seus próprios projetos. Foi então que fez Road to Paloma, em Language Not Registered for Generation, um pequeno filme independente que ele mesmo financiou. O filme conta a história de um homem em fuga após buscar vingança pela morte da mãe. Não foi nada extravagante. Foi lento, silencioso e repleto de tristeza. Refletia seu próprio esgotamento, a sensação de correr, sem nunca chegar a lugar nenhum. O filme mal deu lucro, mas curou algo dentro dele. Ele o chamou de uma carta de amor à liberdade. Mesmo com o sucesso criativo, a pressão financeira nunca cessou. Ele voltou a morar em sua van, não como uma declaração, mas por sobrevivência. As pessoas começaram a chamar isso de vida na van, romantizando a situação. Mas Jason sabia que não era bem assim. Ele não buscava simplicidade. Estava fugindo de uma vida que lhe tirava mais do que lhe dava. Quando as luzes de Aquaman finalmente se apagaram, Jason Momoa deveria estar no auge da sua carreira, uma superestrela global, um nome conhecido por todos, um homem que havia conquistado tudo o que um dia sonhara. Mas no silêncio que se seguiu, ele desapareceu. A mansão que outrora simbolizara o seu sucesso ficou silenciosa. Os funcionários foram embora. Os portões permaneceram trancados e Jason não foi encontrado em lugar nenhum. Quando as pessoas finalmente souberam que ele estava morando em uma van, a maioria presumiu que era mais uma jogada de marketing de Hollywood. Mas a verdade era muito mais estranha. A van não era um projeto minimalista. Era um refúgio. Dentro dela havia pranchas de surf, cadernos surrados, fotografias de seus filhos e um colchão de solteiro, onde ele dormia na maioria das noites. Às vezes ele estacionava do lado de fora da mansão, perto o suficiente para se sentir dono, mas longe o suficiente para se sentir livre. Quando a propriedade foi aberta para inspeção, o que encontraram lá dentro surpreendeu até mesmo aqueles que o conheciam bem. No quarto principal, artefatos havaianos estavam ao lado de cartas de fãs, ainda fechadas. Em outra sala, as paredes estavam cobertas de mensagens escritas a giz versos de cânticos havaianos, passagens sobre água, identidade e silêncio. Havia cheques de caridade
não descontados, endereçados a fundações de proteção aos oceanos, uma pilha de roteiros intocados e um canto de meditação forrado com corais e pedaços de madeira à deriva. Não parecia abandonado. Parecia que um homem o havia deixado no meio de um processo de autodescoberta. Foi então que as pessoas começaram a perceber o padrão. Cada papel, cada manchete, cada escândalo o levaram até ali. Do garoto, intimidado, em Iowa, ao guerreiro, em Stargate, da fúria de Drogo, à força do Aquaman. Jason vinha construindo uma imagem após a outra, até que não sabia mais qual delas era a sua. A mansão não era apenas uma casa, era um museu de tudo o que ele fora forçado a carregar. Nos anos que se seguiram, ele se voltou para dentro de si. Doou milhões para proteger as terras indígenas havaianas. Tornou-se um defensor da ONU para a preservação dos oceanos e fundou a Manonalu, uma empresa que substitui garrafas plásticas por garrafas de alumínio. Quando falava em público, sua voz não era a mesma do antigo Jason Momoa. Suas frases eram mais lentas, mais ponderadas, como a de um homem que ainda reaprende a viver em paz. Em Language Not Registered for Generation, ele retornou à televisão para produzir Chief of War, uma série sobre a unificação do Havaí. Era a história de seus ancestrais e, de certa forma, a sua própria. Ele se dedicou completamente ao projeto, dirigindo, escrevendo e até mesmo financiando partes dele. Mas mesmo assim, a controvérsia o acompanhou. Discussões sobre orçamento, locações de filmagem e autenticidade. O caos de Hollywood nunca o abandonou de verdade. Hoje, Jason Momoa ainda vive à margem daquela antiga vida. Às vezes, ele fica na van. Às vezes, visita a mansão, mas as paredes permanecem vazias, os móveis cobertos, o ar pesado, com o cheiro de sal e memórias. O que encontraram na mansão de Jason Momoa não foi perturbador pelo que foi deixado para trás. Foi perturbador pelo que revelou. Que até mesmo heróis podem se afogar silenciosamente, não na água, mas em seu próprio reflexo.